questão dessa jornada, que é a mais utilizada no Brasil, do 6x1, é que imagine a pessoa que trabalha até o sábado, meio-dia. E aí ele ainda tem um deslocamento para ir para sua casa. O sábado, ele quase que perdido aí para o descanso. Restaria somente o domingo. Isso quem folga no domingo, porque às vezes, a depender do tipo de serviço que presta, vai folgar na segunda. E todos os seus afazeres domésticos, os seus afazeres particulares, né? O seu descanso e a sua convivência com a família fica restrito àquele dia. E a gente não consegue resolver tudo em só um dia. Tem essa questão. Além disso, temos a situação que você pode querer, por exemplo, fazer um curso. Quem trabalha no 6x1 tem esse tempo restrito. Você não consegue realizar uma qualificação profissional. Porque a sua escala de trabalho, ela é tão rígida que não lhe permite que você tenha um tempo para se aperfeiçoar. Então, tem muitos entraves nesses quesitos da jornada. É uma luta histórica, é uma luta em prol do trabalhador, mas também é uma luta em prol da saúde do trabalhador. Vamos colocar uma mulher. Uma mulher, por exemplo, que tem filhos. Ela chega em casa no sábado, após o meio-dia. Isso que a gente está colocando, que ela trabalha no sábado até meio-dia. Mas esse horário, ela pode trabalhar no sábado à tarde. Né? Pode ser as 4 horas cumpridas no período da tarde. Imagina ela chegar em casa, ter que preparar, por exemplo, no final de semana, o almoço para a semana inteira. Arrumar o material dos filhos para a semana inteira. Organizar a casa para a semana inteira. Porque ela só tem um pouco do horário do sábado e o domingo. E aí onde fica a saúde dessa pessoa? Porque descanso ela não tem, já que ela tem os afazeres. Doutora, só mandar um salve aqui para Ed Carla. Ela botou aqui um boa noite, minha doutora preferida. Ed Carla, inclusive, a gente estava conversando aqui em off e a doutora comentou que na infância ela escrevia junto com você, viu, no jornal. E foi, a gente estava conversando aqui em off e eu citei que a gente fazia o jornal na cidade. Seu nome foi até citado aqui em off, minha comadre. E a Cia falou muito bem, viu? Ah, é uma pessoa competentíssima. Nasceu para ser assistente social. Ela faz um trabalho muito bom. Inclusive, eu até tive num almoço, que foi um almoço solidário na época, para ajudar o jornal, né? Mas faz muito tempo já. Fui com o seu Lúcio na época. Eu tive, se foi um desse que ela fez um bingo. Foi teve mesmo. Um almoço, então Foi. Estávamos lá. Ai, nós nos conhecia. Não nos conhecemos, foi. Doutora, agora sim, no seu ponto de vista, assim, favorável à redução da carga? Eu acredito que vai trazer para o trabalhador oportunidades de ele ter uma saúde melhor, dele se qualificar, dele conviver mais com a sua família. Então, acredito ser necessário. A gente já viveu outros tempos, onde a gente tinha menos automatização do mercado de trabalho. Hoje a gente tem a questão da tecnologia, que ajuda o trabalho a se tornar mais célere. Então, tenho assim, a confiança de que, com alguns entraves, a gente consegue solucionar para que essa jornada seja reduzida com o mínimo de prejuízo, porque prejuízo alguns setores irão ter. Então, um dos questionamentos é esse. Porventura, a senhora não acha que essa proposta atualmente, do jeito que está sendo proposto, não seria uma proposta populista? Por exemplo, a deputada, esqueci até o nome dela agora. Érica Hilton. Ela até participou de um programa, né, de entrevista lá, e o jornalista comentou sobre uma farmácia. Isso é uma farmácia que já tem ali sua escala 6x1 e ele vai fazer uma redução. E aí ele vai precisar contratar um outro funcionário. Foi feito um estudo para ver na questão econômica, né, se haverá um prejuízo. Ela disse que não foi feito estudo. Ela apenas disse, ela argumentou, né? E aí onde muitos deputados questionaram esse lado, porque disseram, bem, tudo bem, eles querem reduzir a carga horária, mas eles não estudaram, né, qual vai ser o efeito econômico, o impacto econômico. E assim, muitos veem como uma proposta populista, que é o meu ponto de vista. É óbvio, eu queria trabalhar, como eu falei à senhora, 2 por 5, trabalhar 2 folgar 5.
Mas, infelizmente, as coisas não é como a gente imagina. A mesma coisa, o presidente não pode aumentar o salário mínimo para 5 mil, porque tudo A tem capacidade financeira tem não um estudo e alcança. tal. Então, a senhora não vê nesse momento como uma proposta populista, não? Eu sei que é o desejo, né? Que é possível haver debate para tentar amenizar para os dois lados, né? Veja, é engraçado você comentar de farmácia, porque essa proposta, na verdade, que foi abraçada pela deputada federal Érica Hilton, ela começou de uma postagem de uma farmácia. Não sei se você já Eu vi, ouviu foi essa um situação. farmacêutico que fez Um funcionário de uma farmácia, que hoje ele é vereador no Rio de Janeiro, Ricardo, se eu não me Foi, ele engano, ganhou como Azevedo, vereador. né? Ele fez uma postagem despretensiosa, falando que a chefe tinha falado com ele na folga, pedindo para ele chegar mais cedo no trabalho, e ele era, acredito que balconista de farmácia, não tenho certeza, sei que foi numa farmácia. E aí ele fez os comentários que ele considerava devidos sobre essa jornada, sobre a questão da escravidão moderna, né? Ele é do PSOL, a Érica também é do PSOL. E aí daí surgiu, houve um boom sobre essa situação, né? O vídeo tomou proporções que ele não esperava, alcançou, as pessoas começaram a defender e foi criado um movimento que eu acredito que se chama Vida Além do Trabalho. E ela colocou a proposta da emenda constitucional. Então, existem setores que vão precisar de uma organização. Existem setores que terão um gasto um pouco maior, sim. A gente não pode ser hipócrita de dizer que todo mundo vai conseguir resolver essa situação se a proposta for aprovada sem prejuízos. Imagine um restaurante, porque a jornada proposta pela PEC é a 4x3. E esses 3 dias teriam que ser seguidos. Ou seja, você trabalharia 4 dias corridos e folgaria 3 dias corridos. Porque o intuito é o descanso, né? A saúde mental, é o cuidado, é a formação. Então, 3 dias intercalados não alcançaria o que a proposta coloca para ser feito. Percebamos o seguinte: em alguns países, e são países de primeiro mundo, são países com uma economia estabilizada, nós temos uma jornada de 36 horas, uma jornada de 30 horas, temos jornadas de 39 horas, jornadas de 38 horas, e se conseguiu estabilizar. Doutora, mas nesses países a pessoa recebe pelo horário trabalhado. Sim, recebe pelo horário. Assim, o entrave que eu vejo aqui no Brasil é que quer reduzir, mas quer continuar mantendo o salário mínimo. No caso, não quer que haja uma redução. Nem todo país paga só pelo horário, não. Tem país que tem a carga horária, teve a carga horária reduzida e continuou pagando o salário. Depende muito do regime do país. Eu não gosto muito de comparar a questão salarial. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, em tal lugar eu ganharia 20 mil. O salário seria o salário mínimo. Mas as coisas às vezes são mais caras. Não, eu vou dar um exemplo. Né? Vamos lá, um comércio de São Cristóvão. Vamos pensar ali no, sei lá, uma loja de roupa. O proprietário, uma microempreendedora tal, ela contratou uma funcionária para vender, né? Às vezes 2. Ela paga ali um salário. Se houver uma redução, ela vai ter que preencher com um outro funcionário. Aí o problema que eu vejo o entrave é nisso, é porque vai reduzir, mas o salário permanece. O salário permanece. Essa é a proposta. É onde os empresários estão questionando como manter. Vamos analisar da seguinte ótica. No Brasil, talvez não tenha tido um estudo de impacto, mas em vários outros países já existe um estudo. E no Brasil existem empresas estrangeiras que reduziram a carga horária no 4x3 e já colocaram as informações que elas recolheram de análise sobre o período que elas passaram com os funcionários de redução. Então, a depender do tipo de serviço, eles perceberam que não houve prejuízo. Houve uma adequação e não houve prejuízo. Agora, eu vejo que a questão de bares, restaurantes, um microempreendedor que só teria um funcionário, a gente tem uma adequação aí mais difícil. Mas vamos pegar nosso Congresso, nosso Senado, ele é formado basicamente por quem? Por empresários, por grandes fazendeiros, produtores.
A gente tem poucos representantes da classe trabalhadora. Então, eles não veem com bons olhos essa redução. Mas eu citei essa semana, você chega em um banco ou você chega em uma loja, não vou nem citar o nome de uma loja, mas você chega numa loja ali no centro de Aracaju, uma loja que tem lojas no Brasil todo. Você vê aquele monte de caixas lá. Quantos estão abertos? Quanto tempo você passa na fila? Então, perceba que há muito tempo eles já vêm reduzindo o trabalho, o número de trabalhadores, e a gente fica nas filas para realizar as compras. Tem os caixas, mas não tem o funcionário no caixa. Mas em hora de pico, se você perceber, aqueles 2 caixas que estavam abertos se transformam em 5 caixas, eles remanejam os funcionários. Acontece isso nos mercados aqui em São Cristóvão também. Então, perceba que há um ajuste. Há um ajuste. Então, não seria possível que esse supermercado, por exemplo, porque não, a folga não diz qual é o dia. Claro que vai ter a questão da manutenção preferencialmente aos domingos, mas você pode, a depender do seu tipo de trabalho, dar folga a pessoa, o trabalhador, segunda, terça e quarta, por exemplo. Não, segunda, terça e quarta não, corrigindo, porque teria que ter um domingo, pelo menos, no mês, a depender da situação. Mas domingo, segunda e terça. Na outra, terça, quarta e domingo. Não, tem que ser seguido. Então, sexta, sábado e domingo. Então, se a gente fizer um estudo, e a gente sabe que determinados setores são utilizados mais numa data do que em outra. Tem um restaurante na segunda, na terça, por exemplo, ele tem um público reduzido. É muito difícil você ter um restaurante que tenha o mesmo público no domingo, na segunda. Então, será que a gente não poderia organizar as folgas nesses dias? Com um estudo dos dias? A gente sabe que eles estudam os dias. As grandes empresas, as pequenas têm mais dificuldade. Porque se você só tem um funcionário, vai ficar difícil você substituir. Aí você teria que ter uma contratação. Realmente. Né? Mas hoje, com a mudança na lei trabalhista, você pode contratar a pessoa para um número reduzido de horas. Então, seria uma contratação onde o dispêndio salarial não seria todo aquele salário mínimo para ela trabalhar só como folguista, por exemplo. É possível? É possível, a legislação já permite, desde 2017, com a reforma trabalhista. Eu acho que eu vi teve até um deputado que comentou que ele, assim, eu não sei se é verdade, ele disse que chama uma diarista 2 vezes na semana, porque disse que não precisa assinar carteira, porque a lei permite. Sim, mas isso é com diarista. Então, se você for colocar num comércio, você teria que assinar a carteira. Mas você pode contratar a pessoa só por 2 dias, a legislação já permite, e você vai pagar somente o referente àqueles 2 dias, mas paga os encargos. Assina a carteira, tem a questão do INSS, FGTS, entendeu? Inclusive a lei, ela tem as questões do funcionário poder complementar a contribuição do FGTS, a contribuição do INSS, para chegar ao salário. Então, tem vários ajustes que podem ser feitos, a legislação permite.